Gente, vamos para nossa mais uma aula, né, de microbiologia. A gente hoje vai falar sobre protozoários, tá? O que são protozoários, tá? A palavra protozoários, ela vem do grego e significa primeiro animal, tá? Pro, né, primeiro. Constituem o tipo mais simples de animal que existe e sempre existiu na face da Terra, né? São micro-organismos eucariontes, ou seja, ele tem membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, são eucariontes pouco especializados, são eucariontes mais simples, tá? E compreendem cerca de 50 mil espécies conhecidas. Eles vivem na água ou em qualquer ambiente que tenha um alto grau de umidade. E também alguns vivem como parasitas de animais, ou seja, dentro de alguns animais, né? A locomoção deles, ou seja, eles se movimentam através de cílios, flagelos ou pseudópodes. Vou falar um pouquinho sobre cada coisinha dessa mais adiante quando for falar da classificação, tá? Então, aqui ó, é um esquema, essa figura é um esquema do que seria um protozoário. Até parece uma célula, né? Mas na verdade ele é um animalzinho, ele é considerado um animal, só que um animal bem simples, né? Bem pouco desenvolvido. Então ele tem algumas estruturas aqui, ó, como o citoprócto, que se fosse comparar conosco, seria como se fosse o ânus, que é por onde ele elimina o que ele comeu. O vacúolo digestivo, que é como se fosse o estômago. Ele tem núcleo, macro e micro. Tá? Tem aqui, ó, cílios que fazem com que permitem com que ele consiga se movimentar de um lado para o outro, de um lugar para o outro. A digestão deles é por fagocitose. Tá? Se vocês tiverem dúvida do que seja fagocitose, fagocitose é quando, de forma bem simples, é quando uma célula se projeta, o ser se projeta para frente, criando pseudópodes, ou seja, jogando o seu corpinho para frente e engolindo, englobando o que ele vai comer, tá? Em relação à respiração, muitos são aeróbios, os que são livres, né? E alguns são anaeróbios obrigatórios ou facultativos. Isso significa que alguns precisam respirar e outros não necessariamente, né? Podem viver sem respirar oxigênio como nós. Então, a reprodução dos protozoários se dá por divisão binária de 1 para 2 ou divisão múltipla de 1 para vários. O que significa isso? Significa que a gente tem um e esse um começa a criar uma cópia de si mesmo, como se fosse um clone, e esse clone se parte. E agora tem dois, se for divisão binária, entendeu? Então aqui está o esqueminha, ó, tá? Atualmente são classificados quanto à forma e quanto à locomoção, né? E a estrutura. Então eles são classificados como Masgofora ou flagelata, Sarcodina ou risópoda, Esporozoa e ciliata. O que significa isso? De acordo com o corpinho deles e como eles agem, eles são classificados dessa forma, dessa. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um desses. Então, o que é classificado como Mastigofora ou flagelata? Flagelata o nome já fala, né? Ele apresenta flagelo. E o que é flagelo? É como se fosse um rabinho, não é um rabinho, tá? Mas é como se fosse um rabinho, um fiozinho, um filamento, tá? Que, que ajuda ele na locomoção. Esse filamento, esse flagelo pode ser um único ou pode ser vários flagelos, tá? Se vocês lembrarem de bactérias, vocês vão saber o que é flagelo. O movimento, como ele tem flagelo, o movimento é bem rápido, tá? Bem rápido. Tem grande interesse biológico porque eles acabam causando algumas, né, doenças e são de vidas livres ou césseis. O que significa que alguns vivem, né, por aí andando para lá e para cá e outros vivem paradinhos, não ficam andando não, tá? Exemplos: Giardia, Leishmania, Trypanosoma, etc. Todos esses aqui, ó, tem flagelo, tá? Ou seja,
O Giardia lamblia, que causa giardíase, tem flagelo. O Leishmania, o Trypanosoma, todos esses têm flagelo. Então, eu coloquei algumas imagens aqui, deixa eu colocar todos. Então, aqui a gente tem, ó, o Trypanosoma brucei, que é esse aqui, tá? Não é essa bolinha, não. Essa bolinha é célula do sangue. É esse bichinho aqui, ó. Observe que ele tem um flagelozinho, tá? O Trypanosoma brucei, ele causa uma doença chamada doença do sono. Geralmente é só na África, tá? Aqui é a Giardia lamblia. É uma imagem real, tá? Isso aqui não é olho e boquinha, embora pareça, não é. Então a gente tem aqui, ó, os flagelos que permitem com que ela saia nadando por aí, né? Aqui, ó, uma outra imagem de outro tipo de microscópio, flagelos e o corpinho dela. Essa daqui causa giardíase. A Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma cruzi, ele parece até com o Trypanosoma, né? Mas ele é, com o brucei, porque é da mesma família, assim. Seria o Trypanosoma cruzi. Isso aqui causa doença de Chagas. E o que causa leishmaniose, que é isso aqui, ó, o Leishmania brasiliensis, que é o que mais afeta aqui, ele tem um corpinho semelhante ao Trypanosoma, entretanto o flagelo dele é mais fino e mais comprido, tá vendo? Esses bichinhos aqui são considerados pequenos animais microscópicos, vivem num ambiente natural, mas quando eles entram em contato com o corpo humano, eles podem causar doenças, né, que a gente chama de protozooses, infecções causadas por protozoários. A outra classificação é chamada de sarcodina ou risópoda. Eles movimentam-se por simples expansões e contrações do protoplasma, que é o líquido dentro deles. Então, essa projeção, né, essa expansão e contração, forma pseudópodes, como se fossem pequenos pezinhos, tá? A maioria é de vida livre, ou seja, vivem pelo ambiente, né, sem parasitar nada, mas alguns são parasitas, tá? Como, por exemplo, as amebas. Então, aqui a gente tem, deixa eu colocar também. Aqui, ó, ameba histolítica, ameba gingivalis e a entamoeba, né, que é a ameba coli, tá? Então, essa daqui causa amebíase. Essa daqui causa doenças periodontais, ou seja, dente, gengiva e dente na boca, basicamente. Essa daqui ela vive no intestino, tá? Teoricamente ela não é patogênica. A outra classificação são os esporozoa, tá? Eles não possuem organela de locomoção, eles são imóveis, tá? Muitos representantes do grupo esporozoa, não esporozoários, possuem ciclo de vidas complexo, tem estágios deles que são em estágio de esporos. Dependendo da espécie, o protozoário parasita e habita, né, diferentes locais do corpo do hospedeiro, seja no interior das células, no sangue ou dentro de órgãos, né? Por exemplo, o plasmódio, por exemplo, o toxoplasma, ok? A gente vai falar mais à frente. Aqui, ó, algumas imagens de esporozoários. Esporozoários são protozoários, tá? Lembre que isso aqui é só uma classificação pelo formato dele. Não tem cílio, não tem flagelo, tá vendo? Então aqui tem o plasmódio, aqui a célula hemácia e aqui está o plasmódio dentro da hemácia, tá vendo? Aqui é a Eimeria, que é um muito conhecido, e o Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose. A outra classificação são os ciliata. Ciliata lembra cílio, né? Então significa que tem a ver com cílios, ou seja, eles possuem cílios que são locomotores, que ajudam eles a se movimentar. Eles têm uma organização intracelular dentro da sua célula um pouco mais organizada do que os demais. Possuem cistótoma, macronúcleo e micronúcleo, que são estruturas internas da célula um pouco mais complexas, como a gente viu no modelo lá na primeira imagem. Entre os ciliados parasitas encontram-se espécies gigantes, não é que seja gigante e monstruosa, é que se você comparar os outros protozoários, o Paramécio caudatum ele é um pouco maior do que esses, tá? Então por isso que ele é considerado gigante, não que ele seja um monstro. Ele é microscópico ainda, mas ele é um pouco maior do que os demais, tá?
Então a gente tem exemplos aqui o paramécio, o didino, entre outros. Então aqui, ó, o paramécio, que é o que eu falei lá, né, como gigante, ele é um pouco maior. Claro que aqui está menor em relação a esse, mas é porque são imagens diferentes, de microscópio diferentes. E aqui é o Balantidium coli, que causa balantidose, tá? Ele tem um monte de cíliozinho aqui ao redor, se vocês só puxarem aí, apertarem a visão aí, vocês vão enxergar. E isso aqui também, tá vendo? Cheio de cílios. Causa balantidose. Alguns protozoários podem existir de duas formas, em forma de trofozoito e em forma de cisto, tá? Então aqui a gente tem, ó, a forma de cisto, tá vendo? A forma de cisto é a forma de resistência. Ela não se reproduz e ela vive no ambiente em condições desfavoráveis. Se eu fosse fazer uma comparação para vocês entenderem o que seria uma forma de cisto, imaginem um ovo, né? Um ovo de galinha que tem uma casca, que tivesse uma casca bem grossa e que demorasse muito e muito tempo lá até achar uma condição ideal para que ele chocasse, uma temperatura ideal. Então ele está lá protegido. Como a casca é mais dura, mais resistente, pode ficar aí um tempão, né? Já a forma de trofozoito, que é essa daqui, ó, é quando ela já eclodiu, né, do cisto, e ela fica nessa forma aqui, ó, digamos que meio toda troncha, toda deformada, mas é essa forma que é capaz de se reproduzir, né, de crescer e se reproduzir. Digamos que é a forma vegetativa. Quando a gente fala do ciclo de vida, a gente tem que lembrar que alguns são monogênicos. E o que significa monogênico? Significa que o ciclo de vida do parasita possui um único hospedeiro. A gente fala sobre isso lá em fungos, não, em helmintos. Então, a amebíase, né, ela é o protozoário, a ameba, ela só tem o hospedeiro e todo o seu ciclo acontece dentro do ser humano. A giardia também e a tricomoníase também, ou tricomonas. Eles moram no ser humano e o seu ciclo de vida é inteiro. Não quer dizer que ele mora naturalmente, tá? Mas só se a gente acabar ingerindo eles em alimentos contaminados. Mas o ciclo de vida dele é todo completo no ser humano, não precisa de outro animal. Já o ciclo de vida heterogênico é um ciclo de vida no qual o parasita ele usa dois hospedeiros. E nesses hospedeiros ele tem reproduções diferentes. Então é o caso da malária, da doença de Chagas e da leishmaniose. O plasmodium, né, que é o que causa a malária, ele tem o ser humano como hospedeiro intermediário. Aqui acontece a reprodução assexuada, ou ele só se multiplica, né, só amadurece. E aqui acontece a forma sexuada dentro do mosquito. Então, dentro do mosquito é o hospedeiro definitivo e no homem é o hospedeiro intermediário. Mesma coisa é a doença de Chagas. O hospedeiro intermediário é o barbeiro, né, o triatoma, e o hospedeiro definitivo, nesse caso, é o ser humano. A leishmaniose, o hospedeiro intermediário é o mosquito palha e o hospedeiro definitivo é o ser humano. Para diferenciar o que é hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, eu coloquei aqui, ó, reprodução assexuada. Reprodução sexuada. Reprodução assexuada significa que ele vai ter estágios de ou vai eclodir do ovo, do cisto, e vai crescer, tá? E vai se multiplicar e vai multiplicar não. E vai se sofrer bipartições, sofrer transformações da fase mais jovem para a fase adulta. E quando a gente fala de reprodução sexuada, é quando tem o macho e a fêmea. Ok? Então, a gente vai ver agora um filmezinho, tá? Explicando um pouco mais sobre eles, com imagens sobre protozoários. Eu acho muito importante mostrar imagens deles se mexendo, porque fica mais legal até para vocês entenderem de que tipo de bichinho a gente está falando, ok? Vamos lá.
Ao olharmos essa lagoa, não imaginamos que nela podemos encontrar um fascinante universo de minúsculos organismos que passam despercebidos aos nossos olhos. Para desvendar esse universo, vamos usar o recurso de um microscópio e detalhar os seres formados por uma única célula. Os unicelulares eucariontes. Nestes organismos, a célula possui basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles habitam o nosso planeta há pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, diversificaram-se, passando a ocupar todo tipo de ambiente úmido. A célula desses seres tem que desempenhar, a um só tempo, os papéis que as milhares de células especializadas de um ser multicelular desempenham em conjunto. Vamos explorar alguns aspectos da biologia desses organismos. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Os pseudópodes também são usados para capturar alimento, preferencialmente outros micro-organismos. Recém-capturados são digeridos em vacúolos digestivos dentro da célula. Algumas espécies de amebas produzem uma teca ou carapaça protetora. Esta teca-ameba aglutinou grãos de areia com muco, depositando-os ao redor de seu corpo. Neste outro caso, a teca foi totalmente secretada pela célula. Nas teca-amebas, há apenas um orifício, por onde saem os pseudópodes usados na locomoção e na captura de alimento. Os heliozoários são ameboides de corpo esférico, com pseudópodes eretos e finos, irradiando-se da superfície da célula. Vivem geralmente associados a raízes de plantas aquáticas, alimentando-se de outros micro-organismos ou até mesmo de pequenos animais que tocam nos pseudópodes. As euglenas são flagelados muito comuns, que possuem cloroplastos, organelas ricas em clorofila, pigmento verde fundamental para a realização da fotossíntese. Nesse processo, sintetizam seu próprio alimento a partir de gás carbônico e água, havendo liberação de oxigênio. As euglenas deslocam-se no meio utilizando o flagelo e procuram locais onde a intensidade de luz seja adequada para a realização da fotossíntese. O estigma, esta estrutura avermelhada, participa do processo de orientação em relação à luz. A peranema é um parente da euglena, porém não possui cloroplastos. Ela se desloca no meio com auxílio de 2 flagelos, um deles bem evidente, e se alimenta principalmente de outros micro-organismos, inclusive de euglenas. Os ciliados são um grupo extremamente diversificado. Eles possuem cílios no corpo, que são usados na locomoção e, em vários casos, na captura de alimento. No paramécio, o corpo repleto de cílios permite uma ágil natação para frente e para trás. O batimento dos cílios também promove corrente de água, que traz partículas alimentares que são ingeridas através do citóstoma ou boca celular e digeridas em vacúolos digestivos no interior da célula. O paramécio possui uma habilidade especial. Ao perceber no meio certas substâncias indicativas de situação de perigo, libera filamentos chamados tricocistos. Observe essa micrografia eletrônica de varredura de um paramécio, com os tricocistos liberados e note o detalhe de um deles. O dileptos é outro ciliado com um corpo repleto de cílios, mas que, diferente do paramécio, não usa os cílios para filtrar alimento. Com essa projeção da célula, que mais parece uma tromba, procura outros ciliados, suas presas favoritas. Foi o que aconteceu nesse caso, em que a célula da presa foi rompida e o material extravasado foi ingerido através do citóstoma, que se distende bastante. À medida que isso acontece, forma-se o vacúolo alimentar, onde o alimento será digerido. Este outro ciliado alimenta-se apenas de algas filamentosas, que ingere através do citóstoma.
O euplotes é um ciliado curioso, que mais parece um pequeno animal. Ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, chamados cirros. Por meio de outros cílios especiais, filtra da água seu alimento. O stentor é outro ciliado que utiliza cílios especiais para filtrar o alimento. Ele pode se movimentar ou se fixar a um substrato, mudando a forma de seu corpo. Já as vorticelas vivem a maior parte do tempo fixas ao substrato por meio de um longo pedúnculo, que se contrai e se distende. Os cílios especializados promovem correntes de água que trazem partículas para a alimentação. Todos os ciliados são heterótrofos, mas alguns possuem algas simbiontes, como é o caso deste paramécio, que possui em seu citoplasma muitas algas verdes. Nos unicelulares eucariontes que vivem em água doce, muita água penetra na célula por osmose. Isso ocorre porque a concentração osmótica da célula é maior que a da água ao seu redor. O vacúolo pulsátil ou contrátil recolhe e elimina a água que entra em excesso na célula. O número e a forma desses vacúolos variam nas diferentes espécies. Nos paramécios, há mais de um vacúolo por célula. Sua forma é estrelada e sua posição é fixa. Nas amebas, há apenas um vacúolo por célula e ele tem forma arredondada. Por não ter posição fixa, essa organela acaba sendo arrastada constantemente pelas correntes citoplasmáticas. Nos heliozoários, formam-se vários vacúolos arredondados nessa parte mais clara e externa da célula. Vacúolos pulsáteis são reduzidos ou ausentes nos unicelulares eucariontes que vivem no mar. Nesses casos, a concentração osmótica do meio é semelhante à da célula. É o caso desse foraminífero. Observe que ele possui uma carapaça protetora, com uma abertura por onde saem os pseudópodes, que são longos, finos e ramificados. Por meio deles, desloca-se no fundo do mar e captura diminutas partículas para sua alimentação. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, trocam material genético por meio de uma ponte citoplasmática e se separam. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. A cada dia, novas espécies são descobertas e novas questões são levantadas acerca destes incríveis micro-organismos que compartilham o meio ambiente com os seres macroscópicos e são parte importante da manutenção do equilíbrio ecológico. Vou falar agora de dois exemplos de protozooses. Lembrando que protozooses são infecções causadas por protozoários. Então, vamos ver primeiro. A primeira é a amebíase. A amebíase ela é causada, o agente etiológico, né, dela é Entamoeba histolítica. Ele é um parasita que ataca principalmente o intestino grosso dos seres humanos e acaba provocando feridas. Como vai provocar feridas, o que é que acontece? Sangramentos, né? Pode ter sangramentos nas fezes. Então, como é que se dá a transmissão da ameba, né? Da entamoeba? Ou da doença, no caso, da amebíase? Ingestão de água ou alimentos que estejam contaminados com esse protozoário. Então, por isso que é muito importante higienizar os alimentos quando são comprados, né? Com hipoclorito, ou cozinhar bem, ferver bem. E também ter certeza que a água está limpa, está potável. A amebíase, né, a ameba, ela se reproduz no intestino grosso e ela forma cistos, como a gente viu aqui, tá vendo aqui nesse exemplo. Deixa eu ligar o ponteiro aqui. Aqui, ó, tá vendo? Clicar cistos. Esses cistos, né, que foram produzidos pelo protozoário dentro do intestino,
eles são, né, eliminados pelas fezes, ou seja, os cistos mais as fezes. O que acontece se essas fezes ou a mão suja, né, com resquícios de fezes, é, contaminarem alimentos, né, e água também? O que é que pode acontecer? O ser humano vai e ingere esses alimentos contaminados com o cisto e lá dentro do trato do estômago, intestino, principalmente no intestino grosso, ela vai se desenvolver de cisto para o próximo. Qual é o diagnóstico para saber se a pessoa está com amebíase, né? Verificar se nas fezes do indivíduo tem a presença de trofozoítos ou se tem a presença de cistos, tá? Isso aqui é uma lâmina de um exame de fezes. Claro que se não se coloca as fezes inteiras, se faz uma pequena, tira um pouquinho de nada, faz uma diluição em líquido e coloca numa lâmina para verificar. Então aqui, ó, um cisto, tá? Mas também não só em fezes, em aspirados ou raspados obtidos através de endoscopia ou proctoscopia, ou em aspirados de abscesso de corte de tecido, né? Ou corte de tecido. Então, foi identificado o cisto, então é a amebíase. Quais são os sintomas? Diarreia com sangue. Por que diarreia com sangue? Porque a gente viu que o protozoário ele pode causar feridas dentro do intestino grosso. Foi? Pronto. E como vai estar causando feridas lá, ele pode causar e vai causar fortes dores abdominais, né? Então, quais são as formas de prevenção, né? É o basicão, é lavar as mãos com frequência. Se for beber água, tem que beber água tratada, se não for possível tratada, fervida, tá? Lavar frutas, verduras, legumes, de preferência com hipoclorito, deixar de molho, e manter bons hábitos de higiene. Evitar ao máximo, né, defecar ao ar livre. Sei que parece meio estranho a pessoa falar isso, mas não é tão estranho você às vezes estar andando na rua e encontrar em algum outro lugar fezes de humanos, tá? Fezes de humanos. Tem muito morador de rua. E outra coisa, tem muita pessoa que mora em interiores, né, em lugares distantes, que acabam fazendo cocô na rua mesmo. Qual o tratamento para amebíase? O tratamento basicamente é feito por secnidazol, metronidazol, tinidazol e também pode ser por teclosal. Isso aqui são antiparasitários, né? Então, se for secnidazol, geralmente é uma dose única, metronidazol 5 dias, principalmente quando a forma está mais grave, mais acentuada, tinidazol por 2 dias e teclosan em dose única se for sintomas bem leves, tá? Então, tem vários tipos de medicamentos, mas é porque depende muito do estágio que o indivíduo está. Se for sintoma leve, se for infecção leve, ou se for infecção, no caso do metronidazol, um pouco mais grave. Vamos falar um pouco agora de toxoplasmose. Toxoplasmose todo mundo conhece como doença do gato, né? Mas não é só o gato que transmite a toxoplasmose se ele tiver infectado com o agente etiológico chamado Toxoplasma gondii, tá? Aqui, ó, tem uma lâmina de novo de microscópio. Aqui está o próprio protozoário, ó, ele cresceu, mas ele estava aqui dentro em forma de cisto. Isso aqui é um cisto. Digamos que seria o ovo dele, não é ovo, né? Mas só para entender. Então aqui está o cisto. Então quando ele eclode, aqui está os filhotes. Tá? Essa forma, como eu falei lá atrás, é a forma resistente do protozoário. Aqui, ó, ele pode passar muitos e muitos tempos até achar as condições perfeitas para nascer, digamos assim. E nesse caso aqui, nem hipoclorito vai mais resolver, tá? Só nessa fase aqui. Como se dá a transmissão de toxoplasmose, né? Contato com animais domésticos, principalmente gato, ou com as suas fezes, tá? Por isso que ela é conhecida como doença do gato, porque é transmitida através do gato, mas não é apenas o gato, qualquer outro tipo de felino, tá? Que tiver infectado com Toxoplasma gondii. As fezes do animal podem conter cistos, né, do parasita, que são espalhados por insetos como moscas e baratas. Então aqui eu posso ter
O gato fez cocô, ele estava infectado pelo protozoário. O protozoário lá eliminou cistos, na fezes do gato saem os cistos. Então faz de conta que isso aqui é uma lâmina tirada de fezes do gato. Então, opa, tem cistos aqui, ó. Então digamos que pousou mosca, é, andou barata por cima dessas fezes. E esses cistos são levados pelas patinhas aqui, ó, da mosca e da barata. E por onde elas passarem, elas vão deixar. Se passar por alimentos, vão deixar nos alimentos. É muito comum você ver feira livre, né? Os alimentos ficam lá à noite. Se vocês pararem para pensar, tem alimentos em mercados que à noite ficam descobertos. Nem todo mercado cobre, principalmente mercado de bairro. Aí você pode perguntar que tipo de alimento. Vocês já pararam para pensar na carne de charque que vocês compram no mercado, que ela pode não ser coberta à noite, né? Os frutos e as verduras à noite e no dia também, mas a barata sai à noite, né? Já pararam para pensar? Então, os cistos também podem ser adquiridos de uma pessoa quando ela entra em contato com as fezes do animal contaminado, né? Do gato. O gato ele tem o hábito de fazer cocô e enterrar. Ok. Mas quem cria gato também tem o hábito de limpar, tirar essas fezes da areia do gato ou jogar areia fora. Então tem que manusear isso aí com bastante cuidado, porque se você manusear com a mão diretamente, pode ficar na sua mão, nas suas unhas, os cistos, né, do toxoplasma e você acabar ingerindo quando for manipular os alimentos, tá? Como é o ciclo de vida desse protozoário? Então aqui está o gatinho. O gato é o hospedeiro definitivo, né? Então quando o gato defeca, ele defeca junto do seu cocô oocistos, né? Digamos que são os ovinhos do protozoário, tá? Então o que é que vai acontecer? Esses ovinhos começam a esporular por dentro. Digamos que eles começam a germinar dentro da casquinha ainda, tá? E como estava no cocô do gato, ficou lá no solo, no solo. De repente, algum desses animais aqui, ó, porco, cabra, galinha, vai lá e comem. Então eles acabam ficando infectados. Então se você não, quando for consumir a carne desses bichos, não cozinhar bem muito, você vai acabar engolindo, comendo cistos, né, do bichinho, contendo bradizodoítas que ficam no tecido do hospedeiro, ficam lá dentro da carne do bicho, né? Outra forma é quando você acaba consumindo. Se você consumiu, eles vão atingir também o seu tecido. E existe a transmissão vertical, que é da mãe para o filho através da placenta. Um grande problema é que ele pode afetar o desenvolvimento do feto, né? Quais são os sintomas gerais da toxoplasmose? Mal-estar, dor de cabeça e muscular, febre, lesões nos olhos, né? A pessoa pode até ficar cega. E em gestantes grávidas, o bebê pode nascer cego, deficiente mental e até nascer morto, né? Nascer morto. Então, mulheres grávidas, elas podem sim passar para o feto. Isso vai causar malformações e até o aborto, ok? Qual é o tratamento para toxoplasmose? Depende muito do tempo, né? Nos 3 primeiros dias de tratamento é uma dose, do 4º dia em diante é outra dose, e o tempo de tratamento varia de 4 a 6 semanas em adultos e 4 semanas em criança. A medicação é pirimetamina, e sulfadiazina e ácido folínico. Isso aqui é uma tabela que eu retirei de um material do Ministério da Saúde. Inclusive, eu vou disponibilizar esse material para vocês. É como se fosse uma apostila para vocês produzirem o trabalho de vocês. O ideal é que seja feito com informações corretas, né? Informações certas, não de qualquer coisa da internet que pode ser errada. Então, me peçam essa apostila, caso eu me esqueça de enviar, porque aí vocês podem se basear por ela. Tem todas as informações lá, ok? Qual é a forma de prevenção da toxoplasmose? Lavar bem as mãos antes das refeições, principalmente após manuseio de animais domésticos, principalmente aqui, ó, tá? Porque ele se toca, ele se lambe, ele anda para cima e para baixo, ele deita no chão, né?
E para finalizar a aula, eu só coloquei duas, porque no nosso cronograma tem lá os trabalhos que serão produzidos por vocês sobre as outras doenças, que a gente vai assistir, que a gente vai analisar e que a gente vai discutir, ok? Não esqueçam de responder a atividade sobre essa aula que eu vou lançar lá no ambiente virtual, tá? Aquele lá de marcar, de responder as perguntas. Mas eu queria deixar uma informação aqui, é que perguntaram se o trabalho lá era para ser feito só com slide, aparecendo, não aparecendo. É, faz um tempão que a gente não se vê e eu não tenho conhecido, não conheço todos ainda, né? Não lembro. Então eu preciso que vocês, em algum momento, quando forem gravar o material, apareçam explicando alguma coisa, porque aí eu vou saber quem é quem, tá bom? Não esqueçam que vocês podem usar qualquer estratégia. Podem fazer teatro imitando os sintomas, imitando que alguém ficou, que contraiu. Vocês estão em casa, vocês podem usar os filhos, os irmãos, o pai, a mãe, os colegas assim que moram junto para fazer representar a pessoa com sintoma, representar a pessoa pegando, tá? Vocês podem fazer qualquer coisa. Quanto mais criativo, maior a nota, tá? Tá bom? Então, vou terminar por aqui a aula e até a próxima, tá bom? Eu espero ver bons trabalhos quando